Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 10 de Cálculo 1. Nesta aula vamos a estudar limites no infinito. Lembrar que na aula anterior vimos limites infinitos. Eram aqueles limites quando a nossa função crescia ilimitadamente ou decrescia ilimitadamente quando x aproxima-se de um número. Agora vamos estar interessados no comportamento da função quando a variável independente cresce ou decresce indefinidamente. E para isto vamos considerar nossa função modelo 1 sobre x. Bem, a gente pode analisar numericamente os valores da função quando x cresce indefinidamente. Tá? Aqui estamos vendo na tabela da direita, para x, esses valores crescendo ilimitadamente, vemos que nossa função, seu comportamento vai ficando próximo de zero. E, bem, nesse caso, escrevemos que o limite da função, quando x tende a mais infinito, esse limite é zero. E, bem, na tabela de esquerda temos que a variável x está tomando valores, só que está tomando valores decrescentes de maneira ilimitada. A gente pode continuar aqui tomando valores menores ainda que os valores apresentados. E vemos que f de x, esses valores, à medida que x fica decrescendo ilimitadamente, os valores da função vão ficando cada vez mais próximos de zero. Bem, tendo feita ou tendo olhado essa tabela, a gente escreve, né, que o limite da função f, quando x decresce ilimitadamente, ou seja, x tende a menos infinito, esse limite é zero. Ok, então isso também pode ser percebido se olharmos o gráfico da função 1 sobre x. Tá? A gente vê que quando o x cresce ilimitadamente, seria aqui, né? Bem, vemos que a nossa função, seus valores estão ficando cada vez mais próximos de zero. Tá? E quando nossa função decresce, o x decresce ilimitadamente, vemos que os valores da função estão ficando próximos de zero. Então, neste caso, em z seria da seguinte maneira: quando x está decrescendo ilimitadamente, vemos que os valores de nossa função estão ficando cada vez mais próximos de zero. Muito bem. Bem, aqui temos o gráfico que acabamos de ver no GeoGebra. E, bem, neste parágrafo temos o que comentamos nas tabelas, tá? Bem, tínhamos da tabela da esquerda, tínhamos essa afirmação, e da tabela da direita, tínhamos essa outra afirmação. Então, a noção intuitiva de limite no infinito é como segue. A gente escreve essa expressão, que é S, como o limite da função f quando x tende a menos infinito. Ou seja, x está decrescendo ilimitadamente. Esse limite é L. Ou o limite da função quando x decresce indefinidamente é L. Bem, essa expressão é usada para indicar que os valores da função f ficam cada vez mais próximos do número L à medida que x decresce indefinidamente. E, bem, o outro limite no infinito vai ser quando x cresce indefinidamente, que seria
esa notación. Tenemos esa expresión es usada para indicar que los valores da função ficam cada vez mais próximos do número L à medida que x cresce indefinidamente. Ok? E bem, temos analisando numericamente os valores de 1 sobre x, vemos que temos essa afirmação e essa afirmação. Então, esse seria um primeiro exemplo de limite no infinito. Depois temos a definição formal desse limite infinito. Somente vou mencionar esse limite no infinito, tá? Bem, lembrar, né? Que significa que essa expressão, intuitivamente, que os valores da função ficam próximos de L à medida que x cresce indefinidamente. Ou seja, devemos verificar formalmente que para todo número positivo, tá? Esse número positivo pode ser suficientemente pequeno, existe um número n positivo, tal que essa condição, x seja maior que n, implique que a distância de f de x para L seja menor que epsilon. Essa é a definição formal de limite no infinito. E similarmente, quando tomamos limite no infinito quando x decresce indefinidamente, temos essa definição formal. Bem, as propriedades. A gente está interessado em propriedades para efeitos de cálculo, de calcular limites de funções quando a variável independente cresce ou decresce indefinidamente. Suponhamos que temos duas funções, f e g, que verificam esses limites no infinito. Note-se que aqui bem, x está crescendo indefinidamente em ambos casos. Bem, acontece que se temos esses limites no infinito, a nossa função soma também vai... O limite da função soma vai ser a soma dos limites e a diferença também vai respeitar essa propriedade. Ou seja, o limite da diferença vai ser a diferença dos limites. Uma constante por uma função, sendo que a função tem limite no infinito, o limite dessa constante pela função vai ser a constante pelo limite no infinito. Depois, temos que o limite do produto vai ser o produto dos limites. Finalmente, temos o quociente. Para um quociente, o limite no infinito do quociente vai ser o quociente dos limites no infinito, sempre que o denominador, a função denominador, seu limite no infinito seja distinto de 0. Agora, bem, a gente já viu esse caso aqui, que quando x tende a mais infinito, ou quando tende a menos infinito, certo? Em ambos casos, esse limite é 0. De fato, temos que essa propriedade, não somente 1 sobre x, também 1 sobre x a r, sendo que r é um inteiro positivo qualquer, essa função, os limites no infinito vão ser sempre iguais a 0. Então, aqui, x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, esse limite no infinito para essa função vai ser 0. Bem, vejamos exemplos. A gente quer calcular esse limite no infinito. Muito bem, aqui parece que não podemos aplicar, por enquanto, algumas das propriedades apresentadas. Mas aqui o truque é, bem, quando temos uma função racional, vamos dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x. Que aconteça no numerador ou no denominador. Neste caso, bem, o numerador tem maior potência x a 1. E o denominador também tem x a 1, é a maior potência. Então, neste caso, vamos dividir o numerador e o denominador por x. Dividindo por x,
¿cierto? Tenemos esa expresión y simplificando vamos a obtener essa nova expressão. Agora, lembrar que isto, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é zero. Então, isto tende para zero e isto tende para zero. Correto? Porque, bem, temos 1 sobre x no infinito tende a zero. E lembrar que uma constante por uma função uma função que tem limite no infinito bem, a constante pelo limite no infinito da função. Então, 3 sobre x vai ter limite zero no infinito, neste caso, quando x tende a mais infinito, e também 5 sobre x tem limite no infinito zero. Agora, o denominador, então, qual seria o limite do denominador? Seria 2 mais 0. O denominador tem limite 2, distinto de 0. Então, podemos aplicar a propriedade de limite de um quociente. Limite desse quociente vai ser, porque o numerador tem limite, certo? Seria, limite do numerador seria 4, né? 4 menos 0, 4. Então, esse quociente, seu limite no infinito vai ser igual a quociente dos limites dessas funções, que está aqui. Correto? Está aqui. E, bem, já vimos que o numerador vai ter limite 4 e o denominador vai ter limite 2. Então, o resultado vai ser 4 dividido por 2, 2. Vejamos o seguinte exemplo. Novamente temos uma função racional e a maior potência do numerador é x², a maior potência do denominador é x³. Então, dentre esses dois, escolhemos a maior potência, que seria x³. Vamos dividir o numerador e o denominador por x³. Estamos fazendo isso, temos essa expressão. Agora, bem, o denominador, qual seria seu limite quando x tende a menos infinito? Bem, lembrar que esse limite, quando x tende a menos infinito, é zero. Temos essa constante, seu limite vai ser a própria constante. Limite de uma diferença vai ser a diferença dos limites, que seria 4. Né? Esse limite, quando x tende a menos infinito, vai ser 4. Logo, o numerador também vai ter limite. Né? Porque isto tende a zero, isto tende a zero, isto tende a zero, quando x tende a menos infinito. Então, o limite desse quociente, como o denominador tem limite distinto de zero, vai ser igual a quociente dos limites. Tá? E isso vai nos dar, bem, o limite do denominador, desculpem, limite do numerador, 0, dividido pelo limite do denominador, 4. 0 sobre 4, 0. Bem, o seguinte exemplo já não é uma função racional, pois no denominador temos raiz quadrada de uma função polinomial. Bem, agora, se a gente esquecesse a raiz quadrada, então, se por exemplo o problema houvesse sido 3x mais 4 dividido por 2x² menos 5, a gente poderia aplicar, como no caso anterior, limite no infinito, escolhemos a maior potência do numerador e do denominador e dividimos por essa maior potência ambos termos. Mas como temos raiz quadrada, então vamos fazer o seguinte. Note-se, se fosse, como estava comentando, simplesmente essa função racional, a maior potência era x². Então, teoricamente, deveríamos dividir x² o numerador e também o denominador. Porém, como o denominador tem uma raiz quadrada, então vamos tomar raiz quadrada dessa maior potência, que seria aqui raiz quadrada. Isto vai nos dar, lembrar que raiz quadrada de x² vai ser valor absoluto de x. Ou seja, vamos a dividir o numerador e o denominador
pela raíz cuadrada de x cuadrado, que es valor absoluto de x. Estamos dividindo nossa expressão, correto? Pela raiz cuadrada de x cuadrado. E isso é, como comentei, valor absoluto de x. Está aqui, né? Tá? Até agora simplesmente temos reescrito nossa função dessa forma. Bem, note-se que aqui que no denominador estamos usando a propiedade raiz de um quociente, ou quociente de raiz quadrada e raiz quadrada do quociente. Né? Dessa forma temos raiz quadrada de 2x quadrado menos 5 dividido por x quadrado, que vai nos dar essa expressão aqui. Muito bem, note-se que estamos tomando x cresce indefinidamente. Como x está crescendo indefinidamente, ou seja, x vai tomar valores maiores que zero, o valor absoluto de x vai ser ele mesmo. Então, dessa forma, nosso limite, que tinha sido escrito dessa forma, vai ficar usando ou percebendo essa igualdade, temos esse limite. Agora, o limite do denominador, neste caso, o limite do radicando vai ser 2, né? Porque 5 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito, vai ser 0. Então, esse limite do denominador vai ser a raiz quadrada do limite do radicando, que seria raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, obviamente, é distinto de 0. Então, podemos aplicar, como temos esse quociente, podemos aplicar a propriedade de limite de um quociente, que seria igual a quociente dos limites, pois o denominador tem limite distinto de 0. Já vimos que era raiz de 2, está aqui. E o limite do numerador vai ser... Lembrar que temos no numerador temos 3 mais 4 sobre x. Então, isto vai para 0. Aqui é o constante, limite no infinito vai ser a própria constante. Então, isto tende para 3 quando x tende a mais infinito. Logo, o resultado seria limite do numerador, 3, dividido pelo limite do denominador, raiz quadrada de 2. Pronto. Agora, nesse exemplo, queremos calcular esse limite no infinito. Bem, aqui alguém talvez poderia pensar da seguinte maneira: isto aqui, quando x tende a mais infinito, como raiz quadrada de x quadrado mais 1 é uma função crescente, então isto vai tender a mais infinito, né, entre aspas. O limite, se fosse somente essa função, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Mas aqui temos menos, né? E isso também, como x está crescendo, aqui, então, bem, seria infinito, isto está crescendo, aqui também está crescendo, só que temos uma diferença, né? Entre aspas, temos o seguinte, temos mais infinito, menos mais infinito. Isto aqui é uma indeterminação do tipo infinito infinito, tá? Infinito menos infinito. E, bem, o que a gente precisa fazer é eliminar essa indeterminação. E para isto vamos multiplicar nossa função pelo conjugado radical, tá? Para eliminar essa indeterminação. Então, fazendo isto, multiplicamos essa função pelo conjugado radical, certo? E agora nossa função fica mais simples, né? Essa função é reescrita dessa forma. Tá? Aqui, obviamente, estamos usando nesse produto diferença de 2 quadrados. E agora, note-se o seguinte: quando x tende a mais infinito, isto tende a mais infinito. Tá? E, bem, consequentemente, temos uma constante dividido por algo que está crescendo indefinidamente.
cuando x crece indefinidamente. Por tanto, o limite vai ser 0. Tá? Lembrar da aula anterior, né? Quando tínhamos tipo essa forma, né? Cocientes de uma constante dividido por uma função cujo limite era mais infinito. Então, o resultado, aqui constante distinto de 0. Se essa constante fosse distinto de 0, no limite, tá? Aqui poderia ser mais infinito ou quando x tende a alguma constante, no limite, esse quociente vai ter limite 0. Ok. Então, aqui estamos vendo bem, que esse limite no infinito é 0. Agora, pode acontecer, como por exemplo, temos esse caso, que o limite da própria x, quando x tende a mais infinito, obviamente vai ser mais infinito. Tá? Então, temos esse tipo de expressões. E, bem, obviamente isto indica que os valores da função crescem indefinidamente. Tá? Lembrar a aula anterior de limites infinitos, quando, neste caso, x cresce indefinidamente. Interpretações similares temos para essas outras expressões. Por exemplo, aqui, isto significa que nossa função f está decrescendo ilimitadamente quando x cresce indefinidamente. Então, vejamos outro exemplo. Temos que calcular esse limite. Bem, aqui é uma função racional, já sabemos o truque, que é dividir o numerador e o denominador pela potência que tenha maior expoente, né? Neste caso seria x quadrado. Então, dividindo por x quadrado o numerador e o denominador, vamos obter o que? Essa expressão. E quando x tende a mais infinito, já sabemos que isto aqui tende a 0, correto? Tende a 0, isto também tende a 0. Então, neste caso, não podemos aplicar limite de um quociente, porque o denominador tem limite 0. Porém, aqui vamos ter um limite um limite infinito, né? Temos uma função numerador cujo limite é uma constante positiva e no seu denominador é uma função cujo limite é 0. Só que como x está tendendo a mais infinito, isto vai tender a 0, só que por valores positivos. Então, esse quociente aqui, né? Esse quociente aqui, quando x tende a mais infinito, seu limite vai ser igual a mais infinito, que está aqui. Bem, então aqui tínhamos dividido pela maior potência do numerador ou do denominador. Bem, também pode ser feito, neste caso, uma segunda solução é simplesmente dividiríamos por x, que x vem a ser a maior potência do denominador. Tá? Então, dividindo por x, bem, que temos? Temos essa expressão fica como x dividido por, aqui dividindo o denominador por x, temos x mais 1 dividido por x, isto vai ser 1 mais 1 sobre x, o que está aqui. Logo, o denominador
quando x tende a mais infinito, isto vai ser 0, vai tender a 0, isto vai tender a 1, então o denominador vai tender a 1. Está aqui. E, bem, logo temos o numerador que seu limite, quando x tende a mais infinito, vai ser mais infinito, vai continuar crescendo ilimitadamente. Então, como o denominador, seu limite, quando x tende a mais infinito, é uma constante, então o quociente, o limite no infinito, vai ser mais infinito. Tá? Ou seja, o limite está dominado pelo limite do numerador, pois o denominador tem limite constante, né? Tem um limite, um número real. E esse número real, bem, neste caso é positivo, então o quociente, seu limite no infinito vai ser mais infinito. Bem, depois queremos encontrar esse limite. Aqui, como no caso anterior, no exemplo 5, bem, se a gente tenta escrever essas igualdades, tá? Isso não é válido, pois temos que, primeiro, essa igualdade não é válida, já que esse limite e esse limite aqui não existem, né? Quando x tende a mais infinito, porque esses limites têm valores mais infinito. E, bem, somente aplicamos limite de uma diferença é igual à diferença dos limites quando os limites existem. Então, já essa igualdade aqui está errada, consequentemente tudo estaria errado. Bem, o que a gente precisa fazer é o seguinte, simplesmente deixar em evidência x, tá? Se deixamos em evidência x, bem, pode ser escrito dessa forma. Logo, quando x tende a mais infinito, temos que isto vai crescer ilimitadamente. E também o outro fator vai crescer ilimitadamente. Logo, se temos dois termos que estão crescendo ilimitadamente, o produto claramente vai crescer ilimitadamente. Ou seja, o limite dessa expressão quando x tende a mais infinito vai ser mais infinito. E, bem, limites no infinito permitem definir o conceito de assíntotas horizontais. Uma reta horizontal y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico de uma função se uma das seguintes condições é verificada. Ou L é o limite no infinito da função, quando x tende a mais infinito, ou é o limite no infinito quando x tende a menos infinito. Então, qual a interpretação geométrica de assíntota horizontal? Bem, essa reta é uma assíntota horizontal, significa que os pontos do gráfico, ou seja, pontos dessa forma, aproximam-se dos pontos da reta horizontal y igual a L. Isto quando x tende a mais ou menos infinito. Isso estamos bem olhando aqui, tá? Essa interpretação geométrica. Essa reta seria a assíntota horizontal dessa curva, se quando x, neste caso, né, cresce ilimitadamente, vai ficando próximo dessa reta horizontal. Similarmente aqui temos quando x está decrescendo indefinidamente. Essa reta vai ser uma assíntota horizontal, né? Ou seja, o limite, no segundo caso, na segunda figura, limite da função quando x tende a menos infinito vai ser igual a L. Agora, então, para encontrar as assíntotas horizontais do gráfico de uma função, temos que tomar os limites no infinito. O limite quando x tende a mais infinito e encontrar se esse limite existe. Então, o resultado desse limite, por exemplo, se for
L, então y igual a L sería uma assíntota horizontal. E também temos que tomar o limite quando x tende a menos infinito. Se esse limite existir, então suponhamos que fosse que o valor fosse um m, então a reta y igual a m também seria uma assíntota horizontal do gráfico da função f. Então, para esse caso, já sabemos como calcular o limite no infinito. Como temos uma raiz quadrada, vamos dividir pela raiz quadrada da maior potência do numerador ou do radicando. Neste caso seria raiz quadrada de x quadrado. Vamos dividir numerador e denominador por raiz quadrada de x quadrado. Então, fazendo isso, esta expressão fica escrita dessa forma, correto? E aqui lembrarem x quadrado, né? X quadrado, então fica 1. E agora, note-se que aqui, isto aqui seria, né? X dividido por o valor absoluto de x dividido por 1 mais 1 sobre x quadrado. Note-se como x está tendendo a mais infinito, vai tomar valores positivos. Logo, o valor absoluto de x vai ser ele mesmo. Então, seria x sobre x, raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x quadrado. Então, isto ficaria 1, que está aparecendo aqui, né? 1 e dividido por raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x quadrado. Então, essa nossa função, essa aqui, é reescrito dessa maneira. Agora, o denominador, limite do denominador, seria raiz quadrada de 1, pois isto, seu limite é 0. Então, o denominador tem limite distinto de 0, podemos aplicar limite de um quociente. Então, limite desse quociente seria quociente dos limites. Limite do numerador é 1, está aqui. Limite do denominador, já vimos que era raiz quadrada de 1, 1. Então, o resultado dá 1. Isso significa que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função. E essa assíntota horizontal vimos que sai de tomar limite quando x tende a mais infinito. Agora, vejamos o outro limite no infinito, que seria quando x tende a menos infinito. Então, novamente, vamos dividir por raiz quadrada de x quadrado, correto? Que seria valor absoluto de x. Então, ao dividir por raiz quadrada de x quadrado, novamente vamos ter essa expressão, só que agora, como x está tendendo a menos infinito, ou seja, x vai tomar valores menores que 0. Nesse caso, o valor absoluto de x é menos x. Então, aqui ficaria menos x, logo o resultado vai ficar menos 1. Então, temos aqui menos 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x quadrado. Então, essa função quociente, como novamente o denominador tem limite distinto de 0, que vai ser igual a 1, podemos aplicar limite do quociente vai ser igual a quociente dos limites. Limite do numerador é menos 1, limite do denominador é raiz quadrada de 1, portanto o resultado, limite de essa função quando x tende a menos infinito é menos 1. Então, isso significa que a reta y igual a menos 1 é outra assíntota horizontal do gráfico da função. E a gente pode ver isso nessa figura. A curva azul é o gráfico dessa função x dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 1. E, bem, as retas vermelhas são as retas y igual a menos 1 e y igual a 1, que são as assíntotas horizontais do gráfico. Bem, pessoal, e esse seria o conteúdo dessa aula número 10. Limites no infinito. Depois vocês têm exercícios de fixação, tá? E eu espero que
possam resolver esses exercícios. Até a próxima aula.